Aleluia. Pegue tua Bíblia aí, por favor. Abra tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Aleluia. Nós aplaudimos a palavra de Deus, irmãos. Amém. Marcos 10, 45. Eu quero que você abra lá, eu também vou abrir aqui. Quero te falar um segredo sobre esse texto de Marcos 10, 45. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Marcos 10, 45 diz assim, ó. Olha para você ver. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Este versículo é o versículo chave do livro de Marcos. Amém? O que é o versículo? O que é o tema chave de um texto? É o tema que mostra porque é o texto que mostra porque aquele tema inteiro foi escrito. E Marcos, ele está dizendo o seguinte, porque Marcos aqui, amém? Já presta atenção aí, irmão, amém, por favor. Porque Marcos aqui, ele é o escritor do livro de Marcos. Mas o livro de Marcos, na verdade, se você ler, você vai ver que, se você estudar a história, você vai ver que houve um homem chamado Papias, que era discípulo de João, o apóstolo, né? Era o discípulo de João, o apóstolo. E Papias escreveu o seguinte em um dos documentos. Olha, Marcos, eu vou parafrasear o que ele escreveu. Marcos foi quem escreveu, dito por Pedro. Quer dizer, aquilo, o evangelho de Pedro, a história que Pedro contava de Jesus, foi Marcos quem escreveu. Então alguns dizem, e a história diz, e alguns historiadores dizem, que o livro de Marcos, na verdade, é o livro de Pedro. Foi Pedro. Tudo isso aqui é a história de Pedro. E é interessante que Pedro está escrevendo Marcos, quando ele escreve a carta, porque isso aqui é uma carta, irmão César. É uma carta que foi escrita, direcionada a alguém. Amém? Quantos sabiam disso aí? Levanta a mão. Jesus, um ou dois só. Nós precisamos ler mais a Bíblia aí, irmãos. Amém? Amém ou não? Amém. Aleluia. Vou perguntar de novo. Quantos sabiam disso? Levante a mão. Aleluia. Tem mais gente. Glória a Deus. Aleluia. Fiquei mais animado agora. Amém? Então, era uma carta que foi escrita, direcionada a alguém. A quem, irmã Irani? Aos romanos, né, irmã Irani? A irmã Irani está lá conosco. Aos romanos. Então, qual é a intenção de Pedro, né, e Marcos, quando eles escrevem este versículo 45? Porque ele fala o seguinte: pois o próprio Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, amém? Diga assim, é Jesus. É Jesus. Diga de novo, é Jesus. Ô irmão, vamos lá, amém? Fica firme aí. O Filho do Homem é Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É interessante, porque quem era o povo romano ao qual Paulo escreveu esta carta, irmão Marcos? Era um povo militar. O povo era conhecido, o povo romano, irmão, era conhecido por causa do seu militarismo. O que é um povo militar? Era um povo pronto para a batalha. Mas havia uma coisa interessante, porque para o militarismo, eles seguem aqueles que dão exemplo. Por exemplo, eles dão valor em quem faz primeiro, para depois exigir. Eles não dão valor àquele que só manda. Então, quando Pedro escreve este texto, ele está dizendo assim, ó, veja, o Filho de Deus, porque a intenção de Pedro é mostrar que Jesus era maior que César, porque para os militares de Roma, César era um Deus. Mas Pedro está dizendo, ei, o meu Senhor Jesus é maior que o teu César. Porque o César fazia isso, irmão. O César, ele ia para a batalha, ele ia para frente, tomava frente, por isso que ele era respeitado. Mas Pedro está dizendo assim, o meu Jesus é maior do que César. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, sendo Deus quem Ele é, tendo todo o poder e a glória que Ele tinha, Ele se fez servo. Quer dizer, Ele deu exemplo de como ser servo, para depois pedir para os teus servos, olha, sirvam uns aos outros.
Então esta é a intenção de Marcos. Ele fala assim, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E eu queria pensar com você hoje, bem rapidamente, para nós orarmos, como tema é respondendo ao chamado de Deus. Nós temos falado sobre isso na igreja, irmão. Sabe por quê? Porque nós notamos, e eu noto, não só aqui, mas nós notamos, às vezes, toda a igreja, que às vezes a igreja é uma igreja calada, a igreja quieta, a igreja que não se manifesta. Então, o que é responder ao chamado de Deus? Você percebe que Jesus, Pedro, Marcos destaca isso. Por que é que Jesus veio aqui? Para um propósito específico. E Pedro fala o seguinte, ele veio para servir. Então, se Jesus veio para servir, você precisa dar um feedback para Deus no trato de servir a Deus. Servir a Deus no ministério. Servir a Deus. Fazer o serviço que Deus quer que você faça. Ou você acha que Deus te salvou? Presta atenção aqui, ó. Você acha que Deus te salvou para você ficar aí nesse banquinho aí? Hã? Você acha que é para isso que Deus morreu na cruz por você? Para que você somente estivesse aí nesse banquinho, né? E olha que interessante, quero ler uma coisa para você, ó. Todos nós gostamos de ser servidos. Imagina todos os dias você acordar pela manhã e ter o café, o pão quentinho, bolo, frutas, queijo, iogurte, tudo na mesa à sua disposição, porque alguém o servia enquanto você acordava e tomava calmamente teu banho. Ou então chegar a um restaurante e apenas sentar-se à mesa e nem ter o trabalho de chamar o garçom, e ele vir até você e perguntar qual o seu pedido. Ou ainda chegar na igreja e entregar os nossos filhos ao departamento infantil, sentarmos e sermos servidos, recebendo um louvor e uma mensagem. Todos estes são assim, né? A gente diz, é um sonho de consumo. Todos nós desejamos ser servidos, todos nós desejamos receber. Mas a pergunta para nós nessa noite é: qual é a resposta para o chamado de Deus? Não é receber. A resposta para aqueles que são chamados por Deus é dar. Deus quer que você dê mais para Ele. Não é dinheiro não, não é isso não. Como eu disse aqui, nós recebemos uma bênção aqui abençoada e nós nem pedimos, é o Senhor que trouxe aqui. Nós somos surpreendidos por tudo isso. Vocês me conhecem, sabem que jamais uso esse altar para falar dessa teologia barata de prosperidade que pregam por aí. Quando eu falo em dar, eu estou falando em servir a Deus, dar o nosso melhor para Ele, dar o nosso tempo, a nossa vida para Ele. Porque todos nós gostamos de sermos servidos. É bom ser servidos. Mas olha que interessante, Paulo, quando ele está escrevendo no livro de Atos, ele diz assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus, que diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Diga assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus falou assim, é muito melhor você dar do que você servir, do que você ser servido. Nós precisamos entender isso, irmãos. Amém? Amém ou não? Amém. Nós precisamos entender isso. Porque nós queremos, às vezes nós servimos a Deus de uma maneira assim, tão estranha. Eu vejo crentes que são convertidos, pessoas que se converteram, mas assim, não estão nem aí com nada, cara. É uma dificuldade para vir no culto. Não tem o desejo no coração de liderar, de desenvolver o dom, a habilidade que Deus deu para ele. Pessoas que estão assim, ó, no mundo da lua,
viajando na maionese, não entenderam nada do que é evangelho. Nós precisamos servir a Deus através do trabalho, da obra do Senhor, amém? E é isso que eu queria pensar com você um pouco, porque nós precisamos responder ao chamado de Deus. Como eu já disse, Deus te chamou, não é para você, Deus não, irmão, deixa eu te falar para você, Deus não nos chama para viver da mesma maneira que nós estávamos vivendo. Deus até ama você quando você está lá no pecado, Deus te chama, fala contigo lá no meio do pecado, mas quando você vem para Ele, tem coisas que Deus quer que mude na sua vida, ué. E uma das coisas que faz com que o crente amadureça e cresça e avance espiritualmente é o serviço na obra do Senhor, é trabalhar para Deus, é se envolver com Deus através da obra de Deus. Amém ou não? Vocês estão quietinhos, vocês não falam nem glória a Deus agora, né? Vocês não, oh, glória. Ninguém, quando a gente fala aqui assim, ó, você vai receber, Deus vai te dar, oh glória, todo mundo. Agora quando nós falamos de dar, de você servir, de você dispor do teu tempo, aí a gente fica assim, ó, aqui vocês me veem, né? Tá me vendo aqui. Então a gente se esconde, porque a gente tem dificuldade em servir aos outros, irmãos. Não é verdade? A gente tem dificuldade, né? É interessante, a gente tem, é uma luta. Aí você fala, não pastor, mas no crente, no meio dos crentes, tem sim. E eu gosto de pensar porque, olha que interessante, no livro de Lucas, não precisa abrir, no capítulo 10, você vê como que é as coisas, né? Capítulo 10, conta a história de um homem que estava viajando, né? A parábola do bom samaritano. E eu quero ler aqui para você, porque eu anotei aqui, aponta 3 tipos de atitudes que estão presentes na sociedade. E a primeira atitude, olha para você ver que interessante, o homem estava viajando e ele foi roubado. Salteadores vieram até ele, desceram a madeira nele, roubaram tudo que ele tinha, o meio de transporte, o teu dinheiro, largaram dele no chão, só nos aparelhos, né? Só nos aparelhos, que eu disse assim, que tinha que ser levado direto para a UTI, porque o homem estava quase morto, de tanto que bateram nele. Então, olha para você ver, tem essa sociedade que é os salteadores, os que saqueiam o viajante, deixando o semi-morto à beira do caminho. Esses são aqueles que vivem para fazer o mal. Nós temos no mundo pessoas que fazem o mal, são de todos corrompidos, maquinam mal, tramam violência, executam sem compaixão, em vez de trabalharem e ganharem, tramam trabalhar para ganhar o pão com o seu suor do rosto, não respeitam a vida, nem os bens do próximo. Então, esse tipo de gente está aí, né? Interessante. Mas olha a segunda turma. A segunda atitude é a atitude representada pela omissão. Sabe o que acontece? Olha que interessante. A Bíblia diz que passou um sacerdote e um levita. Você conhece a parábola do bom samaritano? Então, estava lá o homem caído, o homem foi roubado, desceram o braço nele, e aí, quando vem, ele está lá, o que está acontecendo? Ele está sozinho lá, irmão. Ele está precisando de ajuda. Então passa lá o sacerdote. Está vindo o sacerdote, né? Eu imagino o sacerdote, ele vem, né? Com aquela roupa de sacerdote, né? Porque tem crente que é mala, viu, irmão? Tem crente que ele anda tudo cheio de pinta, tudo, né? A bibrona debaixo do braço. Eu imagino o sacerdote, quando ele olha aquele homem, aquele rapaz lá todo arrebentado, sangrando, ele fala, ele dá a volta, não vou sujar minhas mãos, eu estou indo para o culto, coloquei meu terno novo, né? Não vou, e vai embora. Aí a Bíblia diz que vem um levita. O levita é do mesmo time do sacerdote, eles jogam juntos, né? E vem o levita, que também era alguém de suma importância, alguém que morava dentro do templo junto com o sacerdote, alguém que ajudava, que tinha toda a obrigação de ajudar aquele homem, mas aí o levita passa e ele não dá atenção, ele corta a volta daquele homem também. Sabe o que é isso? É omissão. Sabe quando nós erramos no trabalho da obra do Senhor? É quando nós omitimos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus tem nos chamado para servi-lo,
mas nós vivemos na omissão. Nós estamos vendo o que é necessário, o que precisa ser feito, mas nós não fazemos. Nós cortamos volta. Eu não quero nem ver o pastor hoje. Acabou o culto, eu estou indo embora. Por quê? Ele ficou de conversar comigo sobre o negócio de uma célula aí. Eu estou correndo dele. Eu não quero ir na célula não. Eu não quero liderar a célula não. O pastor chamou eu para fazer a visita, eu estou correndo dele, não vou não. Deixa ele sozinho lá, ele que é o pastor da igreja, ele que tem que se virar com tudo. Tem gente que pensa assim. Quem será que devia acudir aquele homem caído? Quem será que vai precisar fazer o trabalho, a obra que Deus pediu para que você fizesse? Quem será que vai fazer aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Aquilo que Deus tem, que você tem visto que é a necessidade, mas você não se move. Isso é omissão. E uma das coisas que nós fazemos mal é quando nós omitimos. Nós não damos a resposta para aquilo que Deus quer das nossas vidas. Então a segunda atitude é representada pela omissão do sacerdote e do levita, que ao verem um homem ferido à beira do caminho, passaram de largo. Esses são aqueles que vivem para si mesmos, estão muito ocupados com seus próprios negócios e não têm tempo nem amor para cuidar dos necessitados. Como que pode existir pessoas assim? Omissão. Eu não tenho tempo, pastor. Eu já vou falar sobre isso. Mas a terceira atitude é a do samaritano, que ao ver o moribundo abandonado à sua própria sorte, olha, se aproxima, cura, levanta, carrega, investe na vida do necessitado, sem se importar com a sua nacionalidade ou religião. O amor não tem preconceito, nem fronteiras. Ele é altruísta. O amor pensa nos outros, mais do que em si mesmo. O amor tem mais prazer em dar do que receber. Na verdade, perdemos o que retemos. E olha, isso aqui é interessante. Tem gente que acha que está ganhando, retendo as coisas. Quando você guarda para você, você não está ganhando nada, irmão. Você está perdendo. Olha que interessante, porque perdemos o que retemos. Aquilo que você guarda para você não é seu. Tem gente que ele fala assim: eu não tenho tempo, porque eu trabalho, eu estudo, eu faço curso, eu faço faculdade, eu tenho minha casa, eu não tenho tempo. Eu já vou falar para você uma coisa aqui que vai te frustrar com isso aí daqui a pouco. Pastor, não tenho tempo. Essa é a pior desculpa que nós podemos dar. Aí ele constrói para ele só. Ele vai construindo para ele só e ele não serve a ninguém. E ele acha que aquilo lá... Irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando nós morrermos, vai ficar tudo isso aí. Você não vai levar nada. E ainda Deus vai cobrar de você aquilo que você deveria ter feito e não fez. Agora, quando eu não retenho, quando eu dou aquilo que eu possuo, quando eu me esforço para servir a Deus, aí você percebe que eu passo a ter as coisas. Isso é o que é importante. De quem você acha que aquele homem, irmão, caído, espancado, vai se lembrar para o resto da vida dele? Ele vai se lembrar do sacerdote, do levita ou do samaritano? Quem que você acha que ele vai se lembrar? De quem, irmãos? Ele vai lembrar do samaritano. Ele vai lembrar de quem o ajudou. E aquilo também é prazeroso para Deus. Deus não se esquece daquilo que você faz. Deus olha essas atitudes, irmãos. Jesus falou assim, não acumulem para vós tesouros. Ele está dizendo assim, você pode ter dinheiro, você pode ter as coisas, mas divida com as pessoas. Divida com o seu irmão. Ajuda o necessitado. Então, você percebe o seguinte, nós precisamos dar respaldo para o Senhor quando se diz, quando o trato é o serviço, é a obra de Deus. Você vai entender que quando você se envolve com a obra de Deus, você cresce, você amadurece, você sobe, você ganha os céus espiritualmente. Sabe, querido, uma das coisas que mais me fez crescer servindo a Deus foi servindo a Deus no ministério. Meus momentos de oração é bom, é maravilhoso. Mas o que mais me fez crescer, sabe o que? Foi
por exemplo, horas e horas de trabalho preparando aula para a escola dominical. Eu dei aula para jovens muitos anos. Sabe o que me ajudou muito? Horas e horas escutando músicas para poder ensaiar e tocar no domingo à noite para abençoar a minha igreja. Você pensa, eu venho aqui, eu toco aqui, né? O Joel vem aqui, toca também, as irmãs cantam. É uma luta, irmão. É uma luta, tem que ouvir as músicas, tem que tirar. Você tem que se esforçar. Quando eu comecei a tocar na igreja, não era nada. As pessoas zombavam de mim. Você não toca nada. Eu contei a história para você, né? Já contei? Vou contar de novo. Um dia, nós estávamos lá na igreja, irmãos. Sabe, eu tinha começado a tocar aqueles dias, mas era ruim. Mais ruim, irmão. Tocava bater, mas ruim demais. E aí um dia nós ensaiamos, e todo dia era ruim, mas um dia eu achei que eu tinha ido bem. Sabe aquele dia que você fala, pô, hoje eu não errei. E eu toquei, tocamos certinho, terminamos o louvor. Nossa, todo mundo feliz, ó, hoje foi bom, né, irmão? Foi bom, todo mundo estava começando, foi bom. Aí quando terminou o culto, assim, eu fiquei assim, oh Deus, aleluia, eu toquei bem hoje. Ô Pai, me ajuda a continuar prosperando, vai me ensinando, me ajuda a arrumar tempo para estudar mais, me ajuda. Aí eu estou todo feliz descendo do altar, vem um irmão correndo, e aí, irmão Jair? Falei, ô irmão, você errou tudo hoje, hein? Aquilo foi um balde de água fria, irmão. Eu falei, pô, achei que eu estava agradando, cara. Eu falei, obrigado, irmão, Deus abençoe, eu vou tentar melhorar. Saí andando assim, ó, sabe? Fui embora, não falei nem tchau para os irmãos. Fiquei triste, porque é assim que acontece. Mas eu estava avançando. Porque quando você se propõe a fazer a obra do Senhor, muitas vezes você vai ser criticado. Você já viu aquele dito popular? Pedra que está dando, árvore que dá fruto não se joga, ninguém joga. Árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. Onde você joga pedra? Você joga pedra naquele pezão de manga que está com aquele monte de manga amarelinha de vez. E joga pedra, sobe em cima, garrancha, pega o pau, enfia lá, vai derrubar. Maltrata a árvore. Por quê? Porque ela está dando fruto. Então eu fui entendendo isso. E aquilo não me parou. E eu fui avançando. Eu fui melhorando, fui estudar. Então, as coisas, quando a gente faz a obra de Deus, você cresce espiritualmente. Tem gente na igreja, e eu digo isso universalmente dizendo, que está na igreja há muitos anos e Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para prosperar, para dar frutos. Amém? Amém ou não? Amém. Não, se eu estiver errado, vocês me procurem, pode falar comigo. Porque Deus nos chamou para dar frutos, para prosperar, para avançar, para trabalhar no reino de Deus, para ganhar almas, para que a igreja cresça através do seu trabalho. Ah, pastor, a igreja está vazia. É culpa sua. Você não está evangelizando, você não está orando, você não está se envolvendo com nada. Aí, pastor não cuida, irmão. Vou falar uma coisa para o seu pastor: se der 10 pessoas para ele cuidar sozinho, ele perde, porque é perigoso ele perder umas no meio do caminho. Essa coisa que tudo é o pastor, que tudo é. Não, irmão, você tem que assumir o seu compromisso aí com Deus. Amém ou não? Eu amo quando as pessoas chegam e falam: pastor, é o seguinte, nós estamos com um negócio, aí vai ser assim, o que o senhor acha? Vamos fazer assim. Isso é bom demais. Por quê? Que a gente vê que a pessoa quer trabalhar. Então nós precisamos dar uma resposta às oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas. Amém? Eu quero falar uma coisa para você aqui, preste atenção. Olha aqui, ó. Quem era o samaritano? Era um homem viajante que tinha vários compromissos. Não estava na tua agenda e nem no teu iPad naquele dia de parar para cuidar daquele homem que estava no meio do caminho. Mas o servo de Deus é assim. Olha, quando somos confrontados a servir, guarda isso no teu coração. Quando somos confrontados a servir em meio ao caos da nossa vida, descobrimos se somos servos ou não.
Você está entendendo? Quando você é confrontado a servir, em meio ao caos da sua vida, à correria da sua vida, e você serve, aí você vai começar a descobrir se você é servo de Deus ou não, se você está disponível para Ele ou não. E vamos lá, o bom samaritano se saiu muito bem. Ele não negligenciou a oportunidade. Amém? E vou falar uma coisa para você, irmão Marcos. Existem oportunidades que nunca mais nós vamos ter. Quando nós negligenciamos a oportunidade que Deus nos dá, muitas vezes nós não teremos ela mais. Quantas pessoas que poderiam ser abençoadas por ti, e poderão ainda, mas se nós negligenciarmos, se nós não respondermos aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, o que será dessas pessoas? Você sabe por que é que Jesus curou o paralítico lá de Lucas 5? João 5? Você sabe por quê? Lembra do paralítico? Carregado na maca, levado diante de Cristo, não podia entrar pela porta da frente. Quem lembra dessa passagem aqui? Lembra? Todo mundo lembra. Glória a Deus, todo mundo lê a Bíblia. Então está vindo, ele vem 4 homens, eu entendo que é 4 homens, trazendo um paralítico. Eles vêm pela porta da frente, não conseguem entrar. O que é que nós vamos fazer? Não sei, não tem jeito de entrar. Mas nós precisamos levar esse moço diante do Cristo. Ele está aí dentro, está fácil, é só nós colocar lá dentro. Mas como? Eu não sei. Vamos dar um jeito. Aí a Bíblia diz que eles pegaram, meu irmão, presta atenção. A Bíblia diz que eles pegaram, fizeram lá um guindaste, sei lá como, levaram esse menino na maca para cima do telhado, arrancaram lá as telhas, abriram um buraco no meio do telhado e com muita inteligência e engenharia ali, muito doida, eles descem aquele paralítico diante de Cristo. Por que será que Jesus curou aquele paralítico? A Bíblia diz que quando Jesus vê aquele paralítico, o texto diz assim: vendo-lhes a fé que eles tinham. Jesus não olhou para a fé somente do paralítico, mas Jesus olhou para a fé dos amigos do paralítico, porque ali havia amigos de um paralítico que serviam, que não tinham problema em servir, em largar os seus afazeres, em deixar a tua vidinha, aleluia, para cuidar de alguém que precisava. Não havia dificuldade para aqueles homens, e além de tudo, deles dar o teu tempo, ainda eles criam que Jesus poderia curar aquele homem. A fé deles era a mesma fé que o paralítico tinha. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus curou aquele homem, tinha um propósito ali, mas principalmente porque ele encontrou naqueles homens que levaram aquele paralítico diante dele fé, encontrou neles disposição. Jesus olhou e falou: eles têm fé. Como pode eles romperem as barreiras e se esforçarem tanto para estar diante de mim? Sabe o que nos falta? Esforço. Amém, irmã Dina? Sabe o que nos falta? Esforço. Sabe o que nos falta? Muitas vezes, coragem. Eu vou encarar esse negócio, pastor. Deus vai me abençoar. Deus vai fazer através da minha vida, porque eu sou um servo dele. Amém? Amém ou não? Amém. Quantas pessoas estão dependendo de você? Quantas pessoas estão aguardando para que você as carregue e leve-as diante de Cristo? Mas, devido ao teu pouco tempo, a tua vida, né? Ai, pastor, não sei o que fazer. Você precisa levar essas pessoas diante de Cristo. Existem muitos homens, pessoas caídas ao seu redor, e você precisa parar de agir como sacerdote e como levita, mas você precisa agir como samaritano. Eu vou fazer esse negócio, eu vou dar atenção, vou cuidar, eu vou para cima. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando a resposta que Deus quer de nós. Amém? Amém ou não? Precisamos entender por que Cristo nos libertou.
Amém? E eu quero assim falar com vocês aqui, caminhando aqui. Ele não nos libertou para ficarmos sentados esperando tudo na mão. Diga para o seu irmão, diga assim: Cristo não me libertou para ficar sentado esperando tudo na mão. Diga de novo: Cristo não me libertou para ficar sentado esperando tudo na mão. Para de querer somente receber e comece a dar. Amém? Comece a servir. Dispõe a tua vida para Ele. Aleluia. Porque Ele vai te usar. Ele quer te usar. Ah, pastor, eu tenho tantos problemas. Deixa eu te falar uma coisa para você. Essa é a pior desculpa que nós podemos dar para Deus. O reino de Deus, deixa eu te falar uma coisa para você. O reino de Deus não é um reino de inutilidade. Ninguém é inútil no reino de Deus. Todo mundo é útil no reino de Deus. Amém ou não? Você tem utilidade no reino de Deus. É por isso que Deus te chamou. Deus te chamou para te usar. Amém? Então, às vezes nós dizemos que somos crentes, mas vivemos como uma vida, como pessoas inúteis. Não fazemos nada para Deus. Nós viemos para o culto, aleluia, recebemos uma palavra, cantamos, dançamos um passinho, damos uma giradinha, mas e aí? Nós precisamos fazer mais para Deus. E quando nós falamos de ministério, engloba tudo, irmão, tudo. Porque o grande ministério da nossa vida não é dentro da igreja, o grande ministério é lá fora. É ganhar as vidas, é mostrar o caminho, é levar as pessoas até Cristo. Os seus vizinhos, pessoas da sua família. Tem gente que é crente e a família dele, ninguém serve a Deus. Por quê? Porque não há tempo. Ele despreza a família porque ele é crente. Ele não vai na casa da mãe, do parente mais, na casa de ninguém porque ele é crente. Ele acha que todo mundo agora, ninguém vale nada porque ele é crente, mas está todo mundo perdido. Você precisa chegar perto desse povo, ganhar esse povo, trazer esse povo para Deus. Você precisa começar a ser útil. Deus quer usar a sua vida. Amém? Todos nós temos. Olha para você ver que interessante. 1 Coríntios, eu vou abrir aqui. Se você quiser abrir 1 Coríntios capítulo 12. Olha que interessante. Ninguém é inútil no reino de Deus. No versículo 4 diz assim, ó: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. Todos nós temos condições de dar frutos. Todos nós temos condições de sermos úteis no ministério. Porque dentro de você está o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, pelo menos um dom, ou um talento, Ele te deu. Pastor, não sei fazer nada. Você sabe sim. É que você não procura saber, porque você não quer fazer. Quando a gente não quer fazer algo, você não quer estudar sobre aquilo. Não é verdade, irmão? Eu não quero fazer, então eu não quero nem saber como que é. Você acha que eu sabia? Você acha que eu imaginava que eu podia tocar, cantar, pregar, falar? Irmão, eu era tímido. Parecia sei lá o que eu parecia. Eu tinha medo das pessoas quando eu era novo. Eu era tímido demais. Quando eu fiz a idade já para namorar, deu um trabalho lascado. Porque eu tinha dificuldade para conversar, para chegar nas meninas. Eu era tímido. Não imaginava eu não tocar, pregar, cantar. Mas sabe o que aconteceu na minha vida? Não foi num passe de mágica. Não foi um dia eu levantei e falei: ei, eu canto, eu prego. Não é isso não. Nós fomos trabalhando, desenvolvendo. Servi a Deus no ministério de evangelismo. Lá no ministério de evangelismo eu fiquei 2 anos. Sabe o que eu fazia? Eu pregava nos lares. Eu me lembro até hoje a primeira vez que eu preguei na minha vida. Eu quase matei todo mundo lá. Sabe onde foi? Na casa do irmão Sebastião, pastor Osmir.
Primeira vez, eu era novo convertido de tudo, novinho de tudo, estava lendo a Bíblia igual doido, lendo. Aí chamaram o pastor Jair, vai ter um culto lá na casa do irmão Sebastião. Pastor Jair não, o irmão Jair, vai ter um culto lá na casa do irmão Sebastião. Você pode ir lá, nós vamos todo mundo lá, e aí na hora lá, você prega lá. Vai deixar comigo, irmão. Mas uma vergonha, irmão. Eu fiquei mais de uma semana, não sabia o que fazer da minha vida. O que eu vou falar naquele lugar, Jesus? Aí quando eu cheguei lá, irmão, que me deram a oportunidade, eu peguei a Bíblia, eu não lembro qual texto que eu li, mas eu disse o seguinte, foi assim: meus irmãos, a paz do Senhor, eu vim aqui dizer nesta noite, a pregação é esta: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu falei desse jeito, irmão. Agora, se você crê em Jesus, você vai morar no céu. Vamos orar. Aí o irmão chegou a mim e falou assim: isso é faca na caveira, hein? Eu falei: é o que Deus fez comigo. Eu só entendi isso até agora, que Deus me livrou do inferno. É o que eu consigo pregar aos irmãos. Aleluia, é isso mesmo, tá certo. Ei, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Preguei, irmão. Vai saber. Eu não sei, irmão, mas que Deus colocou temor no coração daquele povo. Falei: ou é Jesus ou é o inferno, meu irmão. Aí o povo falou: agora lascou tudo. Então, vai desenvolvendo. Trabalhei no grupo 7. Nós fazíamos visita nos lares, campanha de oração. Eu ia no monte orar, minha mulher falava que eu era doido, porque eu queria servir o ministério, irmão. Minha mulher, grávida, barriguda do João, chegava a gente em casa: cadê o Jair? Está no monte orando. Cadê o Jair? Está na igreja com os irmãos. Cadê o Jair? Está lá na casa do irmão João, que eu estou em campanha. Cadê o Jair? Aí ela não aguentou, ela se converteu também. Ela falou: quer saber de uma coisa? Aí ela falou: já que ele está morando na igreja, eu vou para lá. Quem sabe lá eu consigo ver ele. Foi para a igreja, aceitou Jesus. Mas eu comecei a me envolver assim. Para mim tocar bateria na igreja foi uma luta, eu já falei. Pastor Kurt não queria. Ele não queria. De tanto eu insistir. Mas hoje, olhando há 20 anos atrás, eu vejo que tudo isso valeu a pena. Amém? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa começar a se envolver com o talento que Deus te deu. Você precisa começar a se envolver. Aí você fala assim: a igreja não cresce, o sistema MDA é ruim, aí o pastor é ruim. O que é ruim? Tem nada ruim que não, irmão. O que nós precisamos, porque o que Deus faz, Deus usa pessoas. Diga para o seu irmão: Deus usa pessoas. Amém? E Deus vai usar quem? Olha que interessante. Então ele não nos libertou para ficar sentados aí no banco esperando a papinha. A papinha. Você vem para o culto à noite esperando a papinha. Papinha, vem. Né? Aí o pastor prega, se mata, ora, aí você vai embora. Ai, domingo que vem eu volto, aleluia. Não é isso não. Deus quer que você se envolva com as coisas, irmão. Pastor, e aí? Vamos aí? Vamos, nós estamos com um trabalho lá no Vida Nova, né, irmão? Vamos fazer um evangelismo lá agora. Um trabalho, eu estou com esperança, estou orando por aquele trabalho, irmão. Nós temos, vou falar para você aqui agora. Eu vou falar para você aqui agora em nome de Jesus. Sabe qual é a minha intenção? Quando nós enviamos o pastor Osmir lá para a casa do irmão Messias, abrir uma igreja lá no Vida Nova. E nós vamos abrir em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um braço da Igreja Batista Livre do Ouro Verde, lá no Vida Nova, em nome de Jesus. Aquele bairro é uma cidade que tem ali. Por quê? Porque eu quero servir a Deus no ministério. Mas para isso, precisa de você. Enquanto você ficar olhando de fora só criticando, você não vai resolver nada. Vai passar o ano, entra ano, você vai ficar aí sentadinho. Papinha. Não, Deus quer te alimentar e Ele te alimenta, mas Ele quer que você use a tua força para servi-lo. Amém? Sai de onde você está. Todos nós temos, ainda que seja um dom, mas nós temos. O texto diz que há diversidade e é distribuído a cada um. Precisamos entender que Deus quer usar a sua vida. Amém? Segunda coisa, e nós vamos encerrar por aqui. Deus quer que tenhamos disponibilidade. Diga para o seu irmão: Deus quer
que tenhamos disponibilidade. E eu vou dizer uma coisa que vai te frustrar você agora. Ah, pastor, aí o senhor pegou agora, porque eu não estou disponível. Por quê? Porque, pastor, eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, eu tenho marido, eu não tenho tempo, pastor. Eu vou dizer uma coisa para você. Disponibilidade para Deus não é estar sem fazer nada. Que é isso, pastor? Você está pensando que disponibilidade, Deus vai colocar as mãos de quem não está nem aí com nada? Você está pensando que Deus vai usar quem não tem o que fazer? Não, não é assim não. Disponibilidade para Deus é diferente da sua disponibilidade. A sua disponibilidade é assim: eu vou se der, se eu tiver tempo. Mas para Deus não. Deus, disponibilidade não é falta de que fazer. Deus quer que você se envolva com a obra dele, mesmo com os tantos afazeres que você tem. Ah, pastor, mas como assim? Eu quero te mostrar para você, olha para você ver. Não precisa abrir. Então guarda essa palavra. Disponibilidade não é estar sem fazer nada. Diga aí, disponibilidade não é estar sem fazer nada. Não é esse tipo de disponibilidade. Porque se eu for olhar para o meu tempo, eu não venho nem na igreja, irmão. Ó, eu estudo segunda e terça. Quarta nós atendemos o culto aqui. Eu tenho família, 2 filhos, um pequeno e um de 18 anos que está querendo casar. Meu Deus, né? Eu tenho minha esposa. Eu sou empresário em Campinas. Tenho uma empresa que me consome pelas pernas. E eu tenho aqui a igreja que Deus me chamou para estar aqui como pastor desta igreja. Fala para mim, minha irmã. Hã? Sabe, irmão, tem dia que chega sexta-feira e eu estou moído. Por quê? Porque o corpo não aguenta. Esse final de semana é prolongado, né? Muitos foram viajar, eu queria também ter ido. Mas sabe o que não me deixa? A minha responsabilidade com o ministério, com as pessoas. Sabe o que eu penso? Eu não posso sair. Se eu sair, né? Aí nós ainda estamos com dificuldade no grupo de louvor, que não tem um outro baterista. Quem prega, tem quem prega. Nós precisamos dar atenção, porque tem várias coisas na igreja acontecendo. Ser pastor não é vir aqui pregar à noite. Tem visita, tem as células, tem a arrumação do templo agora, que nós vamos entrar numa obra aí. Em nome de Jesus, Deus vai nos dar força para acompanhar. Tem os problemas das ovelhas. Fala para mim, onde há tempo? Sabe quem faz o meu tempo? Eu quem faz o meu tempo. Então, se eu for olhar para meu tempo, eu não tenho disponibilidade, mas eu faço. Olha o pastor Osmir, e como muitos aqui nesta noite fazem muitas coisas. Mas Deus te chamou mesmo assim. Lucas capítulo 5. Abra lá em Lucas capítulo 5, por favor. Ô louco, pastor. É isso mesmo, irmão. Lucas capítulo 5. Do verso, deixa eu ver aqui qual que é aqui. Minha Bíblia rasgou, Jesus. Olha para você ver que interessante. Alguém sobe lá, acorde essas crianças. Vai lá, irmão, irmão Joel. Vai lá, irmão, por favor. Fala para eles diminuir o barulho lá, por gentileza. Olha para você ver. Deixa eu ver qual o versículo que é. Do 4 ao 7. Olha que interessante. O que está acontecendo? Versículo 10, Jesus falou assim, ó. Bem, como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Ô louco, pastor, o que quer dizer isso? Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus foi até o barco de Pedro. E Jesus falou: joga ali a rede ali. Pedro jogou, Pedro pescou uma multidão de peixes. E aí Pedro saiu da água. Jesus falou para eles assim: vocês estão admirados? Estamos. Então agora vocês largam esse negócio aí, que vocês serão pescadores de homens. Fala para mim uma coisa: Pedro, João e Tiago não tinham o que fazer?
Eles estavam trabalhando, eles tinham uma empresa de pescaria, meu irmão. Eles tinham uma empresa de pescaria, a empresa era dos pais deles, mas era eles quem tocavam. Eles estavam trabalhando, eles pescavam todo dia, saíam 4 horas da manhã, voltavam de noite. Mas eles entenderam o que é que Jesus falou com eles. Sabe qual é o problema? Nós não damos atenção à voz de Cristo, ao chamado de Cristo. Nós omitimos e às vezes agimos como pessoas omissas naquilo que Deus tem nos proposto a fazer. A Bíblia diz assim, ó, que Jesus falou assim, ó, vocês agora serão pescadores de homens. Aí a Bíblia do versículo 11 diz assim, ó, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eles tinham o que fazer. Eu não estou dizendo que é para você deixar a sua vida. Eu não estou falando que é para você largar o teu trabalho. Alguns Deus vai dizer, larga tudo e vem. Como Deus disse para o meu irmão Jackson. Meu irmão Jackson é missionário na Índia há 5 anos. E alguns anos atrás, ele trabalhava numa empresa muito boa. Ele trabalhava numa empresa, ganhava super bem, novo, recém-casado, com a Bruninha, a minha cunhadinha, uma moça linda. Eles tinham tudo, estavam com planos. Nós vamos agora comprar a casinha, nós vamos fazer isso, aquilo. De repente o Senhor veio e falou com eles, eu vou te mandar para a Índia. E eles começaram então a empenhar-se a ir para a Índia. Porque algumas pessoas Deus tira de onde está para servir a Ele no ministério. Amém? E aí o Jacques começou a vender tuas coisas, e o que ele não vendeu, ele deu. Ele alugou a casa, pegou a tua mulher, pegou as trouxas de roupa, pulou dentro do avião, tudo assim organizado, né, irmão? A igreja enviou, não é de qualquer maneira, mas aí ele foi, voou para a Índia, 24 horas de viagem de avião, entrou na Índia, não tinha lá, não sabe falar a língua do povo da Índia, porque são vários dialetos, e eles começaram ali sofrer naquele lugar. Mas é melhor sofrer no centro da vontade de Deus do que achar que está feliz não servindo a Ele e nem cumprindo o teu chamado em sua vida. Tem gente que acha que é feliz vivendo dissolutamente de qualquer maneira. Mas eu vou dizer uma coisa para você, aleluia, meu irmão, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas lutas, eu tenho várias dificuldades na minha vida, mas eu vou dizer uma coisa para você, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi servir a Deus no ministério, foi trabalhar para o Senhor, foi se envolver com as coisas de Deus, foi se envolver com aquilo que Deus tinha dito, me chamou para fazer. Você precisa se envolver com isso, para você entender o que é que Deus tem para você. Pastor, não tem tempo. Quando Jessé vai à casa, quando Samuel vai à casa de Jessé, quem era Jessé? Jessé era o pai de Davi. Diga assim, Jessé era o pai de Davi. Sabe quem foi Davi? Um dos melhores reis que Israel já teve. Mas quando Samuel foi na casa dele, ele chegou lá e falou assim, Jessé, é o seguinte, eu vim aqui para ungir o novo rei de Israel. É um dos seus filhos. Pega seus filhos, tudo traz para a sala. Aí a Bíblia diz que Jessé trouxe todos os filhos e veio aqueles filhos bonitos, um mais bonito que o outro, né? Tudo, porque os filhos de Jessé eram tudo soldado, né? Aí veio aqueles meninos bonitos andando assim. Aí o próprio Samuel se iludiu, falou, eu acho que é isso aí. Aí o Senhor falou para ele, não é esses aí não. Vai olhando aí. Aí foi olhando. Passou todos os filhos de Jessé. Todos os filhos de Jessé. Aí Deus não mostrou nenhum. Aí Samuel ficou preocupado. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. E nós vamos encerrar. Eu quero terminar esse pensamento com você aqui, amém? 1 Samuel capítulo 16. Aleluia. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aleluia, diga aleluia, irmão. Amém, Deus está nesta noite aqui cobrando você mesmo. Aleluia, Deus está pressionando você mesmo. Fica bravo com o pastor, não, é Deus e você, não é eu não. Se quiser reclamar, reclama com Ele. Amém, que nós estamos pregando a palavra do Senhor. Olha que interessante. Perguntou, versículo 11, diz assim, ó. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço. E aí o que diz aí? Que está apacentando. Oh Deus, olha o mistério aí, irmão. Você pegou? Fazer igual o pastor Honesto. Pegou o mistério. O que Davi estava fazendo, irmão? Ele estava desocupado igual os irmãos. Davi não tinha nem sido convidado para estar naquele momento.
que Samuel foi na casa dele. Mas Samuel fala, cadê? Tem mais algum? Não, tem mais um. Tem mais um filho aí, mas ele estava cuidando das ovelhas. Nem o pai acreditava que o menino... Aí, quando Samuel vai, que ele se encontra com Davi, Deus fala, pum, toca o coração dele. Fala, é esse aí! É esse aí que vai ser o novo rei de Israel. Peraí, mas, pastor, Deus, ele já está ocupado, ele está cuidando das ovelhas. É isso mesmo. Você tem tantas coisas que você faz, mas você não está fazendo o mais importante. O mais importante é estar no centro da vontade de Deus. É servir a Deus com aquilo que Deus tem colocado para a sua vida. O texto diz que Davi estava apacentando as ovelhas. E a pergunta que eu pergunto para você hoje, sobre Tiago, Pedro e João, e também sobre Davi. Quando eles foram chamados por Deus, eles estavam ocupados ou não? Amém ou não? Sim ou não? Eles estavam ocupados. Disponibilidade não é falta do que fazer. E mesmo em meio a esse caos da sua vida, talvez o que Deus está dizendo hoje, diminua aí, porque você está fazendo tudo menos a minha vontade. Amém? Quando o reino de Deus é valorizado em nossas vidas, deixamos tudo para cumprir o chamado. Veja, Davi estava ocupado apacentando as ovelhas, mas Deus o chamou e ele respondeu. Deus não procura pessoas disponíveis, mas sim quem queira estar disponível para Ele. Estar disponível para Deus é uma questão de decisão sua. Você escolhe se há disponibilidade para Ele ou não. É você que resolve isso. Ele te chama, mas é você quem resolve se você vai estar disposto ou não. Deus cuida das suas coisas. Quando houver fé suficiente em nós para deixar Ele trabalhar na nossa vida e nós servimos a Ele no ministério, você vai ver como que as coisas vão prosperar muito mais na sua mão. Sabe, meu irmão, a minha esposa, ela parou de trabalhar já há algum tempo e eu fiquei preocupado com isso. Falei, Deus, e agora? Mas hoje, foi o que, amor? Uns 8 meses já? 6, 7 meses depois eu já vi que foi uma das melhores coisas que Deus fez na nossa vida. Você não sabe como que Deus me abençoou. Você não sabe como que Deus fez na minha vida. Nós precisamos estar disponíveis para Ele. Amém? Essa é a pior desculpa que podemos dar para Deus sobre a obra do Senhor. Eu não tenho tempo. Deus não quer ouvir essas desculpas mais. Essa desculpa é a mais esfarrapada que existe. Essa desculpa não existe para Deus. Ele não quer nem ouvir isso mais. Deus não procura pessoas capacitadas, mas sim dispostas. E essa frase você devia dizer amém, aleluia. Deus não procura pessoas capacitadas, mas Ele procura de pessoas dispostas. Sabe quem eu era? Nada. E ainda continuo falhando em muita coisa. Mas Deus tem me capacitado dia a dia. Quando eu fui chamado, irmão, eu não sabia nem conversar direito. Mas Deus me capacitou até hoje. Amém? Quantos compreendem essa palavra? Diga amém. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. O crescimento, qual o resultado do nosso trabalho, da nossa resposta para Deus? É o crescimento espiritual. O meu crescimento vem através do meu trabalho. Uma das formas de eu crescer espiritualmente na obra do Senhor, de ter mais intimidade com Deus, é o meu trabalho na obra do Senhor. Muitos não crescem porque não estão disponíveis para Deus. Então o primeiro benefício é que haverá um crescimento espiritual na sua vida. E a segunda coisa, Deus vai te honrar. Amém?
Deus não se esquece daqueles que respondem ao teu chamado. Ele não se esquece, Ele nunca se esqueceu. Ele não se esqueceu de Moisés, Ele não se esqueceu de Abraão. A Bíblia diz que Deus honrou a Cristo, lhe dando o nome que está acima de todo nome. Sabe por quê? Porque Cristo serviu a Deus no ministério. Cristo não deixou para amanhã aquilo que era para ser feito hoje, como muitos de nós estamos fazendo. Amém? Eu quero orar com você nesta noite aqui. Eu quero orar por sua vida.